Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Direito do Consumidor. Hoje nós vamos falar quanto aos princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. Vamos começar lá pelo nosso artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que vai nos trazer basicamente o princípio do protecionismo do consumidor. Porque da sua redação compreende-se essa ideia de proteção integral do consumidor, que vai acabar fundamentando todos os aspectos inerentes à condição de consumidor, certo? Então, o nosso código, ele impõe regras, né, que não podem ser afastadas, mesmo que haja a convenção das partes, sob pena de nulidade absoluta, certo? Então, cabendo, nesse sentido, até mesmo a intervenção do Ministério Público nas questões que envolvam alguns problemas decorrentes da relação de consumo, certo? Então, pretende-se, em amplo aspecto, de ampla forma, sempre proteger o consumidor, como sendo aquela parte vulnerável na relação de consumo, certo? Não é à toa que está descrito logo do artigo 1º do nosso código, certo? Mas é preciso que haja sempre a atenção para não confundir a questão de vulnerabilidade e hipossuficiência, tá? Porque ambos os elementos estão inseridos dentro do Código de Defesa do Consumidor. E é aí que nós vamos para o nosso segundo princípio, que é o princípio da vulnerabilidade do consumidor, descrito lá no nosso artigo 4º, no inciso 1º, certo? Que essa vulnerabilidade, ela é uma condição básica do consumidor. Todo consumidor é de pronto entendido como sendo vulnerável. Todo consumidor sempre será vulnerável dentro da relação de consumo. Porque ainda não estamos falando nesse sentido de questão de poder aquisitivo, de quem pode mais, quem pode menos. Não, estamos falando que todos estes estão sempre expostos à vulnerabilidade. É um estado normal, certo? Inerente ao próprio consumidor. Eles são vulneráveis, todos os consumidores são vistos como vulneráveis porque estão expostos a todo tipo de oferta, publicidade, qualquer divulgação maciça que seja capaz de atingir a um grande número de pessoas, tá? Independente da sua proporção. Então, essa ideia de vulnerabilidade, ela já é vista como um elemento posto, tá? Enquanto a ideia de consumidor, ela vem sendo um elemento pressuposto, tá? Porque nem toda pessoa, nem todo indivíduo, nem toda pessoa física ou jurídica que adquire algo ou contrata um serviço é necessariamente tida como um consumidor. Como nós já falamos no vídeo anterior, ao descrever quem é quem nessa relação de consumo, certo? Então, não importa a condição ou situação política, social, econômica, financeira, tá? Pode ser, então, não importa esses elementos, que todos sempre serão tidos como vulneráveis, tá? E não há de se falar em prova de vulnerabilidade. Não há de se falar em provar a sua vulnerabilidade, tá? Ela sempre será um elemento básico decorrente da condição de consumidor. Tudo bem? Indo um pouquinho para frente para fazer essa diferenciação de vulnerabilidade e hipossuficiência, vamos avançar um pouquinho lá para o nosso artigo 6º, no inciso 8º, que nos traz o princípio da hipossuficiência do consumidor. Essa questão da hipossuficiência do consumidor, ela é um conceito fático e não um conceito propriamente jurídico. Por quê? Porque ele vai depender da verificação da condição do consumidor. E aqui nós podemos dividir essa hipossuficiência em dois momentos: hipossuficiência técnica e hipossuficiência fática. Quando eu trato de uma hipossuficiência técnica, eu me refiro ao desconhecimento daquele consumidor quanto a um produto ou um serviço, tá? Essa hipossuficiência técnica vai decorrer diretamente da informação que é repassada pelo fornecedor
ao consumidor. De um outro lado, eu tenho a hipossuficiência fática, que essa sim vai decorrer da situação socioeconômica do consumidor perante o fornecedor. Lá na vulnerabilidade, nós conversamos que não há de se falar em contexto econômico, contexto financeiro. Eu vou falar em contexto econômico, contexto financeiro, aqui na hipossuficiência fática, tá? E não na hipossuficiência técnica. Quando eu falo de hipossuficiência técnica, eu estou falando necessariamente de conhecimento quanto ao produto ou serviço. Hipossuficiência fática, eu estou tratando do contexto socioeconômico, de quem pode mais, quem pode menos, num contexto econômico. E aqui sim cabe prova em juízo, tá? Aqui eu vou falar no elemento probatório, tudo bem? E nesse contexto de hipossuficiência também, há o direito de inversão do ônus da prova, que é um momento em que pretende-se facilitar a defesa do consumidor em juízo, como diz exatamente no inciso 8º do artigo 6º. Então, é uma característica, é uma das características da hipossuficiência, essa situação jurídica que possa impedir o consumidor de obter uma prova que seria indispensável para a realização da comprovação de um dano. Então, aqui nós temos um conceito bem mais amplo, tá? A ser observado da questão da obtenção da justiça gratuita. Aqui, lá na justiça gratuita, ela vai ser estritamente observar a situação econômica do indivíduo. Ao passo que, nesse contexto de hipossuficiência dentro do Código de Defesa do Consumidor, eu preciso abordar outros elementos que também estão envolvidos na relação, para que eu possa definir a hipossuficiência do indivíduo, assim como a prova em juízo também, tá? Continuando, nós temos agora o princípio da boa-fé objetiva. Vamos voltar lá para o artigo 4º, no inciso 3, que nós temos dentro desse contexto da boa-fé objetiva, que é basicamente uma evolução do conceito da boa-fé subjetiva, né? Porque a objetiva, ela significa um ato concreto, ao passo que a subjetiva, ela vai sempre permear aquele campo das ideias, aquele campo da intenção, da vontade, tá? Então, no contexto da boa-fé objetiva, nós temos um plano concreto, uma ação humana, tá? Então, para ter uma ideia, parte-se então da ideia de que a ação na relação de consumo deve sempre ser baseada em ações benéficas para ambas as partes envolvidas nessa relação. É basicamente uma regra de conduta dentro da relação de consumo e exige-se então o máximo respeito entre as partes, buscando então um equilíbrio negocial decorrente da relação de consumo. Continuando, seguindo para um próximo princípio, nós temos o princípio da transparência ou da confiança, que ele está descrito lá no caput do artigo 4º, bem como também encontra alicerce no artigo 6º, lá no seu inciso 3. Tá? Nesse sentido, nós falamos a respeito do contexto da informação, que deve sempre acontecer uma informação adequada ao consumidor, uma informação prestada pelo fornecedor quanto ao seu produto ou seu serviço. Deve-se sempre ter clareza, transparência do que aquele produto pode fazer, o que se espera de benefícios, de malefícios, partindo sempre da ideia de que o consumidor pode ser ignorante quanto àquele produto. Ele não tem informações técnicas para saber até onde podem ir os benefícios e os malefícios. E até mesmo as informações prejudiciais do uso daquele produto devem ser claras, como por exemplo, o risco de fumar. As próprias embalagens de cigarro já trazem os efeitos nocivos daquele produto. E isso é baseado nesse princípio de transparência, nesse princípio de confiança que deve se estabelecer entre o fornecedor e o consumidor quanto àquele produto ou aquele serviço, tá? Indo um pouquinho mais à frente, passando para o nosso penúltimo princípio,
nós temos o princípio da equivalência negocial, lá do artigo 6º, no inciso 2º, que ela vai partir da ideia de uma condição de igualdade no momento da contratação de determinado serviço ou da aquisição de determinado produto. Aqui vai haver o privilégio, a ideia de que as partes deverão estar o mais próxima de um pé de igualdade entre eles. Aqui invocando também alguns princípios constitucionais que nós tratamos em uma outra aula, tá? Então, para isso é preciso que haja também a informação. Então, a ideia desse princípio de equivalência negocial, ela é calcada nos princípios, por exemplo, da isonomia, da boa-fé objetiva, assim como também da função social do contrato, tá? E agora o nosso último princípio, dentre os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho o princípio da reparação integral dos danos, do artigo 6º, inciso 6 também do Código de Defesa do Consumidor, que nos traz a ideia de que todo dano causado, todo dano decorrente de um produto ou de um serviço deve obrigatoriamente ser reparado, tá? Porque eu vou considerar sempre a vulnerabilidade do consumidor. Ele não sabe de nada, ele é uma parte exposta a todas as questões, a todo o contexto daquele produto ou daquele serviço. Então, todo dano que vier a ser causado pelo uso de um produto ou pela prestação de algum serviço deve sempre ser reparado, desde que haja a devida constatação de responsabilidade, tá? Então, preza sempre pela ampliação da reparação em qualquer esfera, seja ele qual dano for. Então, o fornecedor ou o prestador de serviço é sempre visto como um ente que tem o maior potencial de causar dano e quase sempre é tido de fato como responsável, tá? Por ser então a parte mais forte dentro da relação de consumo. Ele é a parte que detém mais informações técnicas, que ao produzir algo, a produzir um bem ou ao oferecer um serviço, assume para si a responsabilidade daqueles danos que podem ser decorrentes daquele produto ou daquele serviço, tá? Então, os danos que forem ocasionados por aquele produto, por aquele serviço, devem sempre ser reparados, mesmo que os danos sejam de formas individuais, formas coletivas ou difusas. Quanto a isso, já indico para vocês que deem uma relembrada na questão dos direitos transindividuais para compreender um pouco melhor essa questão da reparação de danos individuais, coletivos e difusos, tá? É sempre interessante ter em mente qual a conceituação destas, porque esse conceito dos direitos transindividuais estarão diretamente relacionados ao direito do consumidor, uma vez que nós podemos ter danos que são pontuais para uma única pessoa, ao passo que eu vou ter danos de formas coletivas, ou seja, eu tenho uma quantidade definida de pessoas, assim como também posso ter danos difusos, que serão extremamente abrangentes, onde, por exemplo, eu não consigo identificar ou definir exatamente quem são aqueles indivíduos que foram agredidos, que sofreram um determinado dano. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula, é o nosso conteúdo quanto aos princípios que estão diretamente entranhados dentro do Código de Defesa do Consumidor. E na nossa próxima aula já vamos abordar a questão pontual da responsabilidade nas relações de consumo. A responsabilidade de um lado do fornecedor e do outro do consumidor. Tudo bem? Então, vem com a prof, fica comigo. Daqui a pouco tem mais aulas para vocês tratando pontualmente quanto à responsabilidade nas relações de consumo. Até mais!